Vinculados à linha de pesquisa Literatura e Outras Artes, 2 grupos de pesquisa estão cadastrados no diretório do CNPq. O GDCT, Grupo de Pesquisa em Dramaturgia e Crítica Teatral, e o LIAME, Grupo de Pesquisa em Literatura, Artes e Mídias. O GDCT desenvolve o seguinte projeto de pesquisa: dramaturgia, encenação, teorias teatrais e adaptações fílmicas. O presente projeto de pesquisa visa o estudo de textos dramatúrgicos, bem como das relações entre peças teatrais e suas respectivas encenações e ou adaptações fílmicas. Objetiva-se ainda o estudo da crítica teatral, dos romances biográficos teatrais e dos subsídios que possam corroborar para a construção da história do teatro. O Grupo de Estudos em Literatura, Artes e Mídias desenvolve o seguinte projeto de pesquisa: estudos de intermedialidade e relações entre literatura, cinema e conexões intermediáticas. O objetivo desse projeto é aprofundar o estudo das conexões entre literatura, teatro e cinema, considerando aspectos relacionados à narratividade, às concepções do trágico na contemporaneidade e aos diferentes suportes midiáticos, a partir de reflexões teóricas e críticas, proporcionadas sobretudo pela ensaística de André Bazin, Klaus Clifford, David Bordwell, Frederick Jameson, Ismael Xavier, Linda Hutchell, Patrice Pavis, Raymond Williams, Walter Benjamin, entre outros. Bom, essa é a Diatriba de Amor contra um Homem Sentado. A única peça de teatro escrita por Gabriel Garcia Marques é um monólogo que conta a história de uma mulher que está comemorando 25 anos de casada. Bom, meu nome é André Aires, eu estou estudando esse texto e a minha intenção é analisar os elementos trágicos e de realismo mágico que o Gabriel coloca nessa obra. Ano passado, nós promovemos uma leitura cênica desse texto no Instituto Cervantes, com a atriz Juliana Zancanaro, e o meu projeto prevê transformar essa leitura cênica numa peça de teatro, um espetáculo. Meu nome é Beatriz Lopes. Meu projeto de doutorado visa trazer à cena uma companhia negra de revista que atuou em 1926 e analisar 2 de suas peças, Tudo Preto e Preto e Branco, inseridos num contexto dos anos 20, em que o debate sobre a mestiçagem brasileira estava no auge da discussão. Visa também mostrar as relações entre raça e nação, os vínculos com a modernidade que elas estabelecem nas cenas que apresentam. Bom, sou Fabrício Gabriel e a minha pesquisa se baseia nos textos dramáticos do Fernando Pessoa, mais recentemente nessa edição, lançada em agosto desse ano, que consiste em 14 peças, a maioria delas não acabadas, e além do Fausto, que é uma peça também não acabada pelo Fernando Pessoa, das quais pretendemos extrair um conceito de trágico possível. Não aplicar um conceito de trágico já existente, seja a partir do Zondia, do Raymond Williams, mas pensar um conceito de trágico a partir da obra dramática do Fernando Pessoa. Oi, eu sou Raíssa Gregori, eu sou mestranda em Literatura e Outras Artes. Meu objeto de estudo é a biografia da atriz Dulcina de Moraes, escrita pelo Sérgio Viotti. A intenção do meu projeto de pesquisa é analisar a Dulcina como personagem de ficção, embora a biografia seja considerada uma obra documental. Então, discutir um pouco sobre o fictício documental na literatura, sobre biografia e romance biográfico, são algumas das questões e das problemáticas da minha dissertação. Eu sou a Raíssa Borges, sou professora da Secretaria de Educação do DF, atuo numa escola rural na educação de jovens e adultos, numa escola do campo. O meu projeto de doutorado surgiu a partir de atividades em sala de aula, de escrita epistolar,
e depois essas cartas viraram material dramatúrgico, né? Eu construí uma intervenção cênico-pedagógica a partir da escrita da narrativa autobiográfica dos estudantes das minhas turmas e venho pesquisando, então, como é esse processo, né, da escrita epistolar e autobiográfica se tornando dramaturgia e qual é o sentido de empoderamento que isso traz para aqueles sujeitos que, né, no momento do trabalho em sala de aula, ocuparam o espaço da palavra, o espaço da elaboração da sua própria narrativa, né, desse material que depois vira um material dramatúrgico que tem circulado em diversos do mais espaços. Puro enlevo. Acho que não passa de uma romântica meio cebosa. Os românticos são cebosos. O que foi, querida? O som não está alto? Ela cobriu o seio, que se descobriu ao estender o braço. Eu disse que às vezes fico romântica. E imagina se há lugar para romantismo nessa viragem do século. Viragem, viragem. Ouço falar em virada, mas viragem não é mais profundo? Me faz pensar em águas agitadas. Redemoinho. Bom, esse é um dos contos da Lígia Fagundes Telles. E no meu projeto eu pretendo analisar alguns contos e analisar os elementos teatrais dentro do conto. Então a memória, o silêncio, como transportar esses elementos para o texto dramático e depois para a montagem cênica. E eu sou a Thais Costa, mestranda. Meu nome é Charles Teixeira e eu desenvolvo uma pesquisa há alguns anos com audiodescrição. A audiodescrição é uma ferramenta de acessibilidade audiovisual para pessoas com deficiência visual. E tenho trabalhado bastante tempo com audiodescrição no cinema, na televisão. Eu decidi fazer essa pesquisa sobre audiodescrição no teatro. Uma das coisas que mais me inquietava na audiodescrição era a mecanicidade dessa ferramenta, na hora de trabalhar com produtos audiovisuais. E no teatro ainda mais. Então a audiodescrição, eu venho trabalhando para descobrir possibilidades de tornar essa audiodescrição poética, fazer uma poética da audiodescrição. Este é o filme Edgar Allan Poe, de David Griffith, baseado no poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, e na sua própria biografia. Esse texto é fundamental para pensar a relação entre literatura e cinema. Eu sou Elcio Cléber Vitoriano, doutorando em literatura pela UNB, e desenvolvo tese justamente sobre essa relação desse poema O Corvo para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica e as relações intermediáticas. Eu sou Jo Levi, e atualmente eu desenvolvo uma pesquisa sobre clichês. Então acho que a primeira questão que surgiu e que motivou a pesquisa é pensar do ponto de vista do roteirista como evitar os clichês, que essa em geral é quase que uma recomendação primeira a quem se propõe a criar. Então no processo de fabulação de uma obra fílmica, essa tem sido a grande questão. Pensar qual é o conceito de clichê e tentar buscar uma certa genealogia, ou seja, quando é que aparece lá no começo do cinema os primeiros esquemas narrativos que de alguma forma aparecem de forma recorrente ao longo da história do cinema. Então é mais ou menos esse o caminho que eu tenho buscado fazer. O texto cinematográfico requer o trabalho com as imagens, o trabalho com a palavra. Até agora não há um consenso ainda o que significa o texto cinematográfico, o roteiro. Meu nome é Solange Zorzo. Estou trabalhando no meu doutorado com o roteiro de cinema, levando ele à categoria de literatura. Para isso, eu utilizo os 2 roteiros de Di Moretti, O Pai da Rita e Cabra Cega. No projeto de PIBIC, Embates e Posicionamentos Políticos, a dramaturgia no período da ditadura militar, eu vou pesquisar a obra de Augusto Boal. Meu nome é Igor Passos e eu vou centrar a minha pesquisa nas peças Revolução na América do Sul e Arena Conta Zumbi.
Consuelo de Castro foi uma dramaturga brasileira que escreveu no período dos anos 60, período ditatorial no Brasil. Meu nome é Anne Caroline. Eu vou fazer no meu projeto de PIBIC uma pesquisa focada nas duas primeiras peças da autora, A Prova de Fogo e A Flor da Pele. A primeira peça, A Prova de Fogo, apesar de ter sido escrita em 1968, foi censurada e só em 74 ela recebeu um prêmio com o nome trocado, chamado A Invasão dos Bárbaros, mas só foi encenada em 1993, após a encenação da segunda peça, A Flor da Pele. Meu nome é Felipe e no meu projeto de iniciação científica eu vou estudar a dramaturgia de Gianfrancesco Guarnieri, em especial no período da ditadura militar. O meu trabalho vai analisar as obras A Semente, Ponto de Partida, O Filho do Cão e Eles Não Usam Black Tie. O objetivo vai ser entender o posicionamento político das personagens e do autor durante esse período da história brasileira.